Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos estudar sobre um assunto que também tem a ver com provação, só que diferentemente do que aconteceu ontem. Ou seja, ontem nós falamos sobre a pessoa de Jó e o tema foi sobrevivendo por meio da adoração. Hoje vai ser sobrevivendo pela esperança. Eu costumo dizer que Paulo, assim como foi o, o personagem do Novo Testamento que mais sofreu, Jó foi do Antigo Testamento aquele que mais sofreu também. É claro que Cristo não se compara aqui, não entra nesse espaço. Cristo sofreu muito mais do que os dois juntos, mas Cristo não foi nem pecador e nem foi um ser criado neste mundo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, como nós sabemos, e em sua natureza não existia pecaminosidade. Ele veio com a natureza humana, sofreu as tendências que um ser humano poderia sofrer, como fome, sede, passou por situações difíceis, foi tentado, mas em seu íntimo não existia natureza de pecado em si. Logo, não podemos comparar nem com Jó, no Antigo Testamento, nem com Paulo. Por isso que eu costumo dizer dos seres criados pecadores, Jó e Paulo, na minha concepção, foram os que mais sofreram na Bíblia. E hoje vamos falar algo sobre a história de Paulo, a pessoa de Paulo, nesse depoimento que ele descreve aqui na sua segunda carta aos Coríntios, quando ele começa dizendo assim, ó: não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. Deixa eu contextualizar vocês aqui desse texto que está na lição de hoje. Primeiro ponto de partida que a gente deve levar em consideração é que a província da Ásia envolvia vários lugares, tá bom? Então tinha aqui Éfeso, tinha Mícia, tinha vários outros lugares de onde Paulo passou e sofreu. Porém, não temos como definir de fato que provação ou que tentação, que situação foi essa, que tribulação Paulo descreve aqui. Só que eu quero deixar bem claro que Paulo, nesse capítulo 1 da sua carta aos Coríntios, ele fala sobre tribulação e sofrimento e aflição por pelo menos 7 vezes. Se você for ler depois, eu gostaria que você fizesse em sua casa, capítulo 1 da carta de 2 aos Coríntios, do verso 1 até o verso 10. Todos eles, Paulo cita ali situações de provação, de aflição, de sofrimento, e de fato foi o que ele passou. Então, assim, os estudiosos, eu dei uma olhadinha em vários estudiosos em relação a esse assunto, e eu não encontrei nenhuma definição de qual provação ou aflição Paulo escreve aqui especificamente. Só que a gente pode ter aqui alguns vislumbres. Ele chega a descrever sobre, no ponto final que ele diz aqui, ó, sentença de morte. Então Paulo foi sentenciado à morte, é provável que isso tenha sido lá em Éfeso. Ele chega a citar também de aqui em cima, perdermos a esperança, ou seja, ele se sente numa situação tão difícil que a ponto de perder as esperanças. Mas sabe o que me chama a atenção? Essas palavras, quando Paulo escreve, é uma concepção que ele tem, bem diferente da concepção que Deus tinha em relação a ele. Às vezes, nós achamos que nosso sofrimento é demasiadamente grande para suportarmos a prova, mas Deus conhece de fato a nossa condição e sabe até onde nós poderíamos suportar. Em meio a isso aqui, deixa eu falar para vocês, pelo menos citar algumas possibilidades do que Paulo poderia estar passando ali. Olha só, o comentário bíblico adventista, no tocante a esse assunto, fala assim, ó: essas tribulações poderia ser, primeira, o tumulto levantado por Demétrio, lá em Éfeso. Segundo, isso poderia também ser um apedrejamento que ele sofreu em Lista, alguma doença mortal, a conspiração dos judeus ou a angústia de Paulo por alguma situação que a causou nele na igreja de Corinto. Então, assim, essas poderiam ser algumas das possibilidades das tribulações das quais Paulo aqui está descrevendo. Levando em consideração que em meio a tudo isso, quando ele descreve, nós estávamos a ponto de não poder suportar, é como ele fala ali. Mas Deus conhecia de fato quem era Paulo, e ele não ia deixar com que o seu servo passasse por um problema da qual ele não daria forças para escapar. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. As provações que nós passamos, ela deve, de fato, ter a importância de nos deixar um bom testemunho. E Paulo chega a descrever isso aqui mais à frente,
E eu queria ler esse texto com vocês. Na mesma carta, no capítulo 1, ele chega a dizer assim, ó, por 7 vezes, irmãos, ele fala sobre aflição e sofrimento. Ele diz assim, ó, louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Preste atenção agora. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofremos por Cristo, quanto mais sofrimento passarmos por Cristo, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo Jesus. Verso 6. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o nosso encorajamento e salvação de vocês. Paulo aqui escrevendo aos Coríntios. Pois quando somos encorajados, certamente também iremos encorajar vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. Isso aqui é fantástico. Paulo está aqui dizendo para eles que o que ele passou, eles também poderiam passar. E diante daquele que ele iria passar, o que Paulo sofreu deveria servir de encorajamento para eles. E para mim, a parte mais linda desse capítulo é o que se encontra no verso 10 e o verso 11, da qual aqui iremos fechar o comentário de hoje. Deus nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Sabe, irmãos, isso para mim é o texto-chave da lição de hoje. Eu passo por muitas provações e tentações e dificuldades, mas existe uma grande nuvem de irmãos e irmãs que oram por mim. Eu não tenho um prazer maior do que chegar numa igreja e alguém chegar para mim sem conhecer nada da minha vida e dizer assim, Abel, eu orei por você. Eu falei, como assim? Eu não pedi oração para essa irmã, para esse irmão, eu não falei sobre algum problema, mas ele falou assim, eu sei, Abel, que a sua situação não é fácil. E eu fico muito feliz, porque eu tenho tantas pessoas que oram por mim. Só no distrito que eu faço parte, eu tenho irmãs de oração, eu tenho mães de oração, eu tenho pessoas que falam assim, meu filho, como é que você está? Eu estou orando por você, viu? Eu sei que a sua vida não é fácil, irmãos, e não é fácil. Viver para pregar o Evangelho, para transmitir a mensagem de Deus, nós passamos por várias tribulações e provações, mas Deus é fiel, que em meio a essas provações, Ele nos concede o escape, sabe? Paulo escreveu também na carta aos Romanos, no capítulo 12, o verso 12, dizendo assim, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverante na oração. Então, em meio a tudo que nós passamos, não se esqueça, Deus precisa estar diante das tribulações e as orações devem ser sempre intensificadas, porque problemas como Paulo passou, nós estaremos sujeitos a passar, não no mesmo nível até então. Porém, se estivermos vivos até a volta de Cristo, passaremos por tempos de angústia, por sofrimentos tão intensos como Paulo passou. O meu apelo é que você persevere na oração, que você viva o seu testemunho para encorajar a outros e que através do seu testemunho você possa deixar uma marca impactante e positiva para que outros, ao observar em sua vida, tenham a certeza da atuação, do cuidado e da misericórdia de Deus em seu viver a cada dia. Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por termos a Tua Palavra e através da Tua Palavra podemos conhecer melhor a Tua vontade. Suplicamos que o Senhor nos ajude e todos os Seus filhos que vão assistir esse vídeo, ao passarem pelas provações, eles possam estar dispostos a deixar um legado para todos aqueles que estão ao seu redor. Nos dá a Tua bênção, nos perdoa os pecados e obrigado por essa oportunidade, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que você tenha um bom dia. E, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Ontem fizemos 1 mês, 30 dias, que eu falei que ia fazer um vídeo ontem, mas foi tanta correria que eu não fiz. Vou tentar fazê-lo hoje, quando eu voltar da igreja, da qual eu vou pregar mais tarde. Portanto, peço a vocês que continuem orando por mim, continuem nos ajudando em oração. E se esse canal está se tornando para você uma bênção, que você se inscreva, que você nos ajude e que a palavra de Deus possa ser espalhada por esse mundo afora. Tenham todos um bom dia e até o próximo estudo.